Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. Ora viva, muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago alguém que eu admiro muito, que me fascina por toda a área de conhecimento que abrange, que estudou e que além disso pratica. É uma pessoa realmente íntegra entre aquilo que acredita e aquilo que passa também aos seus pacientes. E muitas vezes não é fácil, no meio, permanecer firme aos seus próprios valores, diria eu. Então, sem mais demoras, muito bem-vindo, Manuel Pinto Coelho. Muito obrigado, Lisa. Eu já a conhecia porque vi uma peça com um trabalho seu com alguém que eu também muito prezo e estimo, que é a minha querida amiga Ana Garcês, que trabalha aqui no gabinete aqui ao lado, que eu tenho imenso orgulho que ela trabalha comigo e prezo todos os títulos, como pessoa, como profissional por aí fora e como tal. Conheci aí, percebi que aquilo que fazia era realmente um ótimo trabalho. Obrigada. Um trabalho notável para você não ficar cheio de peneiras. Obrigada, um ótimo elogio. Mas pode ter peneira à vontade, que merece ter, porque eu já percebi que realmente que vai ao âmago da questão, que não vai à superfície, vai à profundidade, explora os temas como devem ser explorados e, portanto, eu percebi que iria estar em boas mãos. Obrigada. Fiz assim um trabalho prévio para perceber bem quem é esta Lisa com quem eu vou agora estar a falar. Uma pequena correção, disse que eu falo com os meus pacientes. Acontece que há pessoas que vêm cá que estão tudo menos doentes. As pessoas que querem chegar novas a velhas, então, se calhar têm mais saúde que eu e têm cá para lhes dar uma mãozinha para dizer como é que elas devem fazer para crescer com saúde e durante mais uns anos. Como é que devo chamá-las? Pessoas. Okay. Que elas são. Eu não sabia bem o que dizer realmente e por acaso hesitei ali, só no cérebro. Mas... Sim, qualquer pessoa que entre novo ali para a secretaria, digo sempre, pessoas. Quantas pessoas é que eu tenho marcadas? Não é? Quantos doentes é que tenho marcados? Tantas pessoas que não são doentes e que vêm cá para eu as ajudar a crescer com qualidade, fazendo lá a reposição hormonal, nutricional, enfim, as coisas que eu faço aqui. E toda a prevenção, não é? Porque é uma ordem realmente muito importante, é prevenir para não estar a remediar. O processo de crescimento, para não dizer de envelhecimento, que é uma expressão um bocado pesada e triste, o processo de crescimento é um processo de renovação. As nossas células estão preparadas para serem renovadas permanentemente até aos 120 anos. Estão equipadas para se renovarem aos 120 anos. Tinha escrito num dos vidros aqui desta casa. E como tal, nós normalmente não vivemos até aos 120 anos. Porquê? Porque só fazemos asneiras. Começamos logo por aí. Uma das coisas que nós aprendemos em medicina, e se calhar não é só em medicina, se calhar não é só em medicina que se aprende, é primo non nocere. É primeiro não fazer o dano. A primeira coisa que se ensina às pessoas é, de facto, primeiro não fazer as asneiras. Muitas delas, a maioria larga, para não dizer todas, vêm fazendo, se querem realmente viver com mais qualidade a partir daí. Porque se a pessoa se não fizer as asneiras, não está a danificar essas células. E depois, se dermos aquilo que elas necessitam e que vão ficando carenciadas, porque, em princípio, é a nutróloga e, como tal, sabe o que é que eu estou a falar, o alimento dever-nos-ia dar tudo quanto nós precisamos, o alimento, a natureza, o ar, a atmosfera, o tempo. Só que não dá porque com a agricultura intensiva que hoje se faz... Já vem vazio, não é? No fundo. Estruturalmente as coisas não têm o mesmo valor que tinham há 40 anos atrás. A Lisa é muito nova, não tem os meus 74 e, portanto, não se lembra, como eu me lembro, como é que era há 40 anos um morango. Não faz ideia a delícia que era um morango há 40 anos atrás. Saudade. Eu só vou sabendo porque nós compramos terra e cultivamos nós. Ui, caramba. Então, se a terra é boa e se não está explorada até ao sabugo, como acontece hoje, de fruta dita agricultura intensiva que eu estava a falar, portanto, se calhar tem morangos com a mesma qualidade daqueles que eu comia há 40 anos atrás. Mas, portanto, a maioria das pessoas não são lisas que têm essa cultura e a saber essa possibilidade de ter, então, 1 metro quadrado de terreno para produzir as coisas como devem ser. E, como tal,
como aquilo que vem debaixo da terra, seja fruta, seja legume, seja vegetal, seja o que for, só estruturalmente é que pode ter a mesma qualidade e pode ser igual àquilo que era não sei quantos anos atrás. Morfologicamente a qualidade pode estar lá tudo, pode ser igual ou até melhor, mas estruturalmente não é, exatamente por isso que eu acabei de dizer. E por isso nós temos que complementar aquilo que deveríamos incorporar com o alimento. Uma batata, uma cebola não tem nem metade da vitamina C que tinha não sei quantos anos atrás, portanto temos que suplementar, era aqui que eu queria chegar. Este raciocínio todo é para chegar a essa conclusão. Nós temos que suplementar em relação ao processo de crescimento, em relação às tais 120 anos que as nossas células estão preparadas para viver, para se renovar até. Como tal, essas células precisam que nós lhe demos aquilo que o alimento e todos os outros fatores não estão a trazer. Já não lhe pode dar. Então, tudo isso faz parte dos suplementos que ainda nem toda a classe médica aceita, mas cada vez mais, porque é uma evidência tão evidente que mesmo as pessoas mais resistentes estão a perceber. Manuel, já agora aproveito para perguntar uma coisa. Pelo menos eu estudei dessa forma. Mesmo dentro da suplementação, também há que ver os ingredientes que os suplementos trazem. Não quero criar aqui nenhum tema polémico, mas deixar esse conselho às pessoas. Pois, eu por isso é que eu utilizo uma farmácia de manipulação. Boa. Farmácia de manipulação manipula aquilo que eu quero. Eu sou uma espécie de alfaiate, quer dizer, eu tiro as medidas, mando para a fábrica e a fábrica manda um fatinho já feito com as medidas que eu tirei. Ajustado a cada pessoa. A cada pessoa, nem toda a gente precisa da mesma quantidade da dita substância. Portanto, enfim, e isso é interessante, é um trabalho muito interessante, quer dizer, personalizar realmente a abordagem, não só suplementos nutricionais como hormonais. Que se faz aqui nesta casa, por isso é que isto foi tudo a propósito de ter dito os meus pacientes, há pessoas que estão tudo meus pacientes e vêm cá cheios de saúde e querem viver mais anos e com mais qualidade. E então aí tem que se falar sempre também na BHRT, Bioidentical Hormone Replacement Treatment, quer dizer, tentar otimizar os valores hormonais, fazendo com que eles atinjam os valores de referência. Para isso faz-se aquilo que eu chamo de perfil hormonal, tirar uma amostrazinha de sangue e medir como é que estão realmente as nossas hormonas. Porque a partir dos 25 anos há um déficit de produção de 1 a 2% ao ano. Nós aos 50 anos temos metade do que tínhamos aos 25. Portanto, ninguém pode querer envelhecer com qualidade, chegar aos 74 anos que eu tenho, estar bioquimicamente como estava quando tinha 25 anos. Quando tinha 25 anos tinha tudo no sítio, tudo a bater no telhado. A partir dos 25%, 1 a 2%, dos 25 anos, 1 a 2% abaixo. 50 anos, metade que tínhamos aos 25. 74, então, um desastre. Se não houver uma otimização destes valores, ninguém com 74 anos assim, se pode sentir minimamente como sentia quando tinha 25 anos, sem este trabalho feito. É que o trabalho que eu faço, a mim próprio, começo a tentar dar o exemplo. Se eu digo isto tudo e realmente não funcionar como cartão de visita, faça o que eu digo e não faças o que eu faço, as pessoas não iam embarcar e poderiam não gostar. Então eu tento ser cartão de visita, tento fazer realmente isso, para provar às pessoas que a pessoa pode envelhecer sem ficar um velho chato, resingão, ansioso, deprimido, careca, cheio de rugas, tudo quanto é sítio, sem líbido, sem nada disso. E depois também há aqui todos os outros fatores, que neste caso entraram neste último livro, do Super-Humano, não é? Os 50 fatores que também são fundamentais, porque se a pessoa só fizer o replacement em termos hormonais e etc., mas se não cuidar do seu sono, da sua atividade física, da alimentação, etc., podemos também entrar por aí. E da sua cabecinha, já que me abre a janela ou a porta, deixe-me dizer-lhe. Alguém que me perguntou, no jornal, uma vez, já não me lembro, que não tinha espaço para falar dos 50 hábitos, eu podia resumir em 3. Agora vou resumir 50 em 3. E lembrei-me de dizer, não estou nada arrependido de ter dito. A prova que não estou arrependido é que eu vou dizer agora assim também, mesmo que eu disse a ele. E achei ótimo. Que é 3 dentro destes 50 que me parecem que dever referi-los, porque não se tem dado devido destaque. Sabe? Mais por aí também, que é a meditação. Porquê a meditação? Porque a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares. O que é que está por trás? O fator mais desencadeante das doenças cardiovasculares é o stress. A Lisa sabe quando é que se morre mais com infarto de miocárdio? Às segundas-feiras, às 6 da manhã.
que a pessoa tem a vida de tal forma no inferno, ou em casa, ou no emprego, ou num lado e no outro, que acorda segunda-feira, vislumbra mais uma semana de terror e pimba, a coisa vai abaixo. Eu tinha ouvido explosão que era... de dopamina, noradrenalina, serotonina para aí fora, vasoconstrição, o sangue não passa, o oxigênio não passa, o músculo entra em falência, quer oxigênio não tem, infarto de miocárdio. A maioria, segundas-feiras às 3, é para ver a importância decisiva que o stress tem. Eu também já tinha ouvido que à segunda-feira, não quero interromper aqui o raciocínio, só acrescentar, é o dia que o hospital mais recebe pessoas, porque vão todas pedir um atestado para não ir outra vez para essa semana de trabalho. Porque, de facto, o stress que elas pronunciam que vai acontecer durante essa semana acaba por e depois ser lá está letal. A desconexão com fazerem alguma coisa que também amam, não é? Ora porque bem, esta sociedade... E começar pela meditação. O que é meditação? É a pessoa esvaziar a cabeça. É a pessoa ter essa capacidade, pode parecer difícil, é tudo uma questão de treino. Tudo se treina, tudo se ensina. Não é só o bíceps com o peso e o halter, nós ajudamos a crescer. A pessoa também pode ensinar a criar realmente esse hábito, dar-se tempo que puder. Eu tento fazer 5, 10 minutos quando acordo, antes de saltar para cima da bicicleta fixa que eu lá tenho, tento realmente desligar, ligar à terra. Ao princípio costumo, mas hoje já faço com uma naturalidade enorme e muito sinto bom. Que isso me faz falta. Meditação é extremamente importante. Depois, o segundo é o exercício. Para o exercício estava aqui 3 horas, se me desse 3 horas, vai aqui 3 horas a falar de exercício. O meu primeiro livro que escrevi, eu escrevi alguns, 14 ou 15. O primeiro, 1986, chamava-se Toxicomania, a liberdade começa no corpo. Pois, por tudo começou também com clínicas de toxicodependência, não para foi? explicar às pessoas que o exercício, que a liberdade pode começar no corpo, que o exercício feito como droga, como remédio, pode ser... Produz endorfinas, produz... Porque sabe o que quer dizer endorfina? Endorfina é a contração de duas palavras, morfina e endógena. Morfina é ansiolítica, antidepressiva, é analgésica e euforizante. Portanto, a pessoa que faz exercício regularmente tem esses estados de espírito, é menos ansioso, menos deprimido, anda mais eufórico ou menos apático e se tiver alguma dor não tem. As pessoas quando acabam a maratona, 41 km, quase 42 km, muitas das vezes só 2 dias depois é que se apercebem que têm fraturas dos metatarsos, dos ossos dos pés. Porquê? Porque só 2 dias depois de acabar a maratona é que começa a doer os pés. Porquê é que só 2 dias depois? Porque entretanto com a morfina que entretanto o exercício promoveu, libertou. É analgésico, as pessoas tiveram 2 dias sem perceber que tinham os ossos partidos. Bem, portanto, o exercício, por variedíssimas razões, como tem um ansiolítico notável, as pessoas que fazem exercício com alguma regularidade têm mais capacidade para fazer frente às agruras da vida, para as vicissitudes nem sempre simpáticas que a vida nos traz. E depois, a leitura, Lisa. A leitura. As pessoas não sabem. Eu acho que a epidemia do Covid é tramada, mas a epidemia da ignorância magoa bem mais. As pessoas não sabem que nas civilizações antigas, grega, romana, egípcia, no Cairo, os meus colegas no Egito punham os doentes a ler o Corão como forma de ajudar a ultrapassar tipo de situações patológicas que tinham na altura. Primeira Grande Guerra, 1418, a biblioterapia, que é como se chama esta história, de ler utilizando a leitura como terapia, a biblioterapia foi utilizada por muitíssimos colegas meus. Primeira Grande Guerra também. Não fazia a menor ideia. Igual. Atualmente, Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tem 2 técnicos a fazer um estudo no terreno sobre as vantagens realmente da leitura para ajudar as pessoas. A Lisa repara o seguinte: quem está a ler, eu acho que gosto de dizer, quem não lê tem uma vida. Quem lê tem várias vidas. Quem lê está a viajar, sem pagar bilhete, sem ter que pôr máscara, sem ter que levar a vacina. Está a viajar, está-se a cultivar, está-se a distrair. Não está ansioso, não tem stress. Ninguém se vê alguém a ler estressado. Isso não existe, não é? Ninguém consegue estar a ler estressado. Então, estressado só porque queria aproveitar melhor o tempo e se calhar podia estar a ler um livro melhor do que aquilo que está a ler, que é uma grande estucha, e se calhar podia estar a aproveitar o tempo de maneira mais bem aproveitada a ler um livro melhor. É a única forma de estar estressado quando se está a ler. Porque a pessoa está noutra. E como tal, isto é básico, é o sinal dos tempos. Não é só ser o stress, o fator com mais responsabilidade na eclosão das doenças cardiovasculares. Por todas as razões e mais algumas,
pessoa necessita de instrumentos que o ajudem a evadir-se desta triste realidade a que nós assistimos hoje. A Lisa é muito nova, eu tenho 74 anos, eu nunca vi o mundo assim, nunca vi, eu nem em sonhos vi o mundo como está hoje, que se vê famílias absolutamente clivadas, fragmentadas. Lisa, repare, pessoas com máscara, outras sem máscara, confusões dentro da própria família e conceitos e ideologias completamente diferentes que dividem as pessoas, outrora unidas, hoje estão divididas, com falta de 500 mil outras coisas, né? De afeto, o tal dito abraço, que eu disse numa entrevista que eu dei, que as pessoas repararam nisso. Eu penso que vi, não me recordo agora se foi Sim, foi com o Maluco Beleza, com o Rui Unas. Exato. As pessoas não imaginam que as pessoas precisam do toque, do carinho, do amor, do afeto. A importância que isso tem, a importância gigante que isso tem. E hoje não se sabe o que é isso. A primeira coisa que a pessoa quer se ver é não sei quantos metros de distância da outra para não apanhar o Covid. E, bem, o mundo realmente não está fácil. E como tal, a leitura, a meditação, outra grande são janela. formas muito interessantes para serem pensadas, para as pessoas poderem ter assim umas vidas mais tranquilas e menos angustiadas, que hoje as pessoas andam angustiadas. Depois, claro, o fator da alimentação, sempre, não é? Que é também tão Isso, abrangente. qualquer médico, isso aqui, caramba, se a Lisa me der guita, quando quiser que eu pare, eu diga. Mas a verdade é que nós sabemos que na medicina não há estudo de alimentação, não é? E sabe o que é que... Ou hoje acho que há 6 meses de uma cadeira. Deixa-me dizer-lhe. Diria. Pela primeira vez apareceu uma faculdade de medicina com uma cadeira de nutrição, a nova Medical School, uma cadeira chamada Ciências da Nutrição, cujo gerente é uma pessoa amiga minha, Conceição Calhau. O pai da medicina, Hipócrates, um dos ensinamentos dele, que se perpetuaram, é: o alimento é o nosso principal remédio. Quem não conhece o alimento será mais complicado tratar doenças. Todas as doenças começam no intestino. Temos dentro de nós tudo quanto nós precisamos. Bem, a gente diz um acionista de uma empresa farmacêutica que nós temos dentro de nós tudo quanto nós precisamos, o homem tem um chilique, né? Tem um infarto miocárdio. E não é à segunda-feira. A qualquer hora começa a ver a vida a andar para trás. Se isto se generaliza, eu bem posso procurar outro emprego no sítio qualquer. Bem, estranhamente, os médicos não percebem nada de nutrição. Porquê? Porque ninguém lhes ensinou. Porque no programa académico das faculdades de medicina não há uma cadeira de nutrição. Eu estou-me a repetir que hoje na CMTV disse isso. A hipocrisia é total. Porquê? Porque o estudante de medicina, a primeira coisa que quer fazer é o juramento de Hipócrates quando se licencia. Não é? Eu juro, por aí fora. Pomos o Hipócrates no lugar que ele merece, nos pincas. O homem, de facto, foi notável, um visionário, 460 anos antes de Cristo, diz estas coisas que hoje se percebe que são realidades. Então, juramento de Hipócrates, não é? Melhor roupa, a família, os amigos, o cão, o gato, o fotógrafo para registrar, mete eu juro, né? E depois ninguém passa cartão àquilo que o homem dizia. E não há uma cadeira de nutrição nos programas académicos das faculdades de medicina. O que é que acontece? O médico não sabe nada de nutrição. As nutricionistas, as nutrólogas por aí fora estão 10-0 a qualquer médico. E depois fica difícil quem recupere esta matriz, este ensinamento básico do pai da medicina e queira contextualizar e pôr em prática e ajudando as pessoas a envelhecer com mais qualidade, é aí que nós íamos, utilizando realmente estes fundamentos, é criticado, se calhar, pelos seus pares, porque não tem essa convicção, porque não sabem, porque ninguém lhes ensinou, porque não tiveram a paciência que eu e outras pessoas tiveram de fazer um percurso fora da caixa, entendendo que fazia algum sentido fazer alguma pesquisa e tentar perceber algo que, objetivo primeiro e último, melhor possa ajudar quem nos procura. Completamente. Falta a leitura, não é? Falta aí os hábitos de leitura, pelo menos lá está, do que está fora da caixa. Claro. Mas o Manuel também acaba por ter uma visão muito holística, vou usar esta palavra, a palavra não querendo conotar a nada, mas muito abrangente, não é? Porque realmente nós somos um todo. Então não podemos parcelar. Alisa, quem anda nisto há 50 anos tem que ir por aí, porque a pessoa percebe que não pode septar o conhecimento. As pessoas são tão diferentes umas das outras. Repare que eu tive todo o tipo de pessoas comigo.
desde a pessoa dependente de drogas, durante não sei quantos anos. A minha tese de doutoramento é nessa área, tenho não sei quantos livros escritos dentro dessa área. Pessoas que entendiam que era por aí que se conseguiria ser mais feliz. Há vários anos, a equipa de trabalho em Sintra tem Gondomar, e agora uma área totalmente diferente do investimento saudável. Portanto, eu conheço muita gente, conheço muitas pessoas. E a conclusão que se pode chegar facilmente é que não há duas pessoas iguais. Mesmo dentro da própria casa, não há duas pessoas iguais. Eu tenho agora a minha quinta e sexta filha, a Lara e a Sofia, não têm nada a ver uma com a outra. Parece uma filha do outro pai. É inacreditável, como sabe, não é? Sim, sim, mesmo sim. Dentro debaixo da mesma telha, as pessoas são todas diferentes. Como é que se pode, sendo as pessoas todas diferentes, eu utilizei muito este conceito para tratar toxicodependentes. Não há modelos de tratamento para toxicodependentes porque não há modelos de toxicodependentes. Cada pessoa é diferente uma da outra. Se há pessoa que vai melhor com um modelo, outra irá melhor com outro Lá modelo. Lá está, ser o alfaiate, não é? Em todos os contextos. Com tal, roupa à medida de cada um. Tal história do alfaiate, fazer roupa à medida de cada um. E como tal, somos tão diferentes uns dos outros que há é que ter bom senso. Acho que a primeira qualidade que o médico tem que ter é ser sensato. Claro que se tiver algum conhecimento isso ajuda, mas o bom senso é fundamental para ser equilibrado e perceber. Ter bom senso para entender a pessoa de uma forma, utilizando a expressão que utilizei há bocado, totalmente feliz, de uma forma holística, tentando perceber as suas vicissitudes, o que é que ela é, o que é que ela quer, como é que ela está habituada, aquilo que está-lhe a fazer falta, e depois fazer de fato à medida. Um bocadinho da Bioidentical Hormone Replacement Treatment, portanto, um bocadinho da reposição hormonal, que estava a falar de hormona há bocado, mas de uma forma holística, de uma forma global. Dar à pessoa instrumentos que ela pode utilizar para ser mais feliz e ter mais saúde. Estava a falar do exercício, que há pessoas, não se pode dizer a um intelectual para correr claro. à volta do seu quarteirão para correr, eu acho uma chatice, mas se calhar não se importa de estar em casa, num gabinete onde esteja ele sozinho, com o seu livro ou com os seus headphones, ouvir a sua música, ouvir aquilo que ele quiser, dar ali uma pedalada numa bicicleta. Ou seja, nós temos que encontrar instrumentos que sirvam a pessoa. E isto, em termos de medicina, é muito agradável. Ensinar que aquilo que eu mais gosto de fazer, não sei se faço bem ou mal, mas lá que não me canso de fazer, faço. Sabe o que quer dizer doctor? Era alguém que ensina, não é? Doctor vem do latim doco, D-O-C-C-O, que quer dizer ensinar. E eu achei nessa graça, porque percebi porque é que esta loucura de editar livros atrás uns dos outros. Porque eu sinto isso, eu sinto que não tenho o direito de partir um dia, por muito bom que eu seja, ensinar as pessoas a chegar novas a vez, a começar e não deixar esse legado, por não é? mim próprio, há de chegar o dia em que eu hei de partir, não é? Ninguém é eterno. E não tenho o direito de não deixar esse legado. Quer dizer, nós andamos aqui para quê? A Lisa anda aqui para quê? Para ajudar as outras pessoas a melhorar os seus níveis de vida e serem, talvez, calhar, um pouco mais felizes por sua intercessão. Não há nada que lhe dê mais prazer que isso. É o dinheiro paga muita coisa, mas as coisas realmente importantes, o dinheiro não chega lá. Aquilo que o dinheiro pode comprar não é assim tão importante. São as coisas que eu tenho aprendido com a vida. E por isso é que depois nós vemos, não é? Na verdade o resultado é esse, é que as pessoas abasteceram-se de tudo, mas falta qualquer coisa. Falta, por nossa intercessão, ver o nosso semelhante melhor, mais feliz, com outros padrões de qualidade. Ainda não chega aí. E por acaso há muitas teorias dentro da espiritualidade que falam exatamente disso. Nós cultivarmos vários pontos em nós são fundamentais, mas falta esse sentido de missão, de ajuda ao próximo, que pode ser, lá está, visto de várias formas, mas o ensinar é um deles. E sabe uma coisa interessante que eu tenho reparado na minha vida? As pessoas que não têm essa ideia incutida em si, são pessoas que não foram ensinadas, ninguém lhes ensinou, que o dar dá muito mais gozo que receber. Pessoas que nunca foram treinadas a que isso acontecesse. Nunca ninguém lhes disse, ou as pessoas não conseguiram mobilizar-se em ordem a fazer essa descoberta por si mesmo, mas sem ajuda de ninguém. As pessoas não percebem. O dar dá 10-0 ao receber, como sabe, não é? Completamente. Não é? É verdade, não é? Qual é o gozo que nos dá Há uma felicidade interna. Enquanto dar, ver outra pessoa toda feliz. É que duas entidades felizes, é a que recebe e é aquela que deu, que fica contente por aquilo que fez. Quer dizer, enfim. E dentro agora de vários fatores, e porque realmente há aqui muito para poder explorar. Eu nem sei se dá para um lado ou só para o outro. 50 hábitos ajuda a mudar a sua vida para sempre, é assim que diz. Também houve ali uma altura que ouvi muito a associação ao Paleolítico,
ao paleolismo, que também foi muito interessante porque mudou a visão e mesmo os hábitos alimentícios e em termos de exercício físico de muita gente, inclusive é que eu conheci, e foi ótimo para essas pessoas porque desde comerem mal, a comerem açúcares, a comerem processados, a comerem glúten, portanto elas mudaram todo esse hábito de uma forma consistente que hoje ainda perpetuam, o que também é um grande feito, não é? Pelo menos na minha visão. Não sei se quer falar um bocadinho sobre isso. Você sabe uma coisa curiosa. Sabe que eu tive muitos anos, como disse ainda há pouco, ligado à área das drogas e das dependências. E falou de endorfinas, morfinas endógenas. O heroinómano, que era a heroína, que era a droga rainha, há muitos anos atrás, quando eu tratava toxicodependência, se ajudava lá nas clínicas, os centros de prazer, os centros de recompensa para a heroína, ou seja, para a morfina, a heroína 2, acetilmorfina, um radical morfina acetilado 2 vezes, é no cérebro, centros de recompensa no cérebro, que recompensam lá os opiáceos chamados morfina. Você sabe que o trigo é um opiáceo. Você sabe que os centros de recompensa para o trigo são os mesmos dos centros de recompensa para os opioides, para os opiáceos. Não sabia. Pois é. Sabia que o açúcar, de acordo com alguns estudos... Porquê é que custa tanto deixar de comer pão? Porquê é que as pessoas que comem pão não conseguem deixar de comer pão? Por causa de 2 proteínas, principalmente uma que o trigo tem, chamada gliadina, que é recompensada cá em cima, exatamente no mesmo sítio onde a morfina e a heroína, portanto, as pessoas que consomem uma coisa e outra, recompensam. A amilopectina A do trigo tem exatamente essa história, ou seja, as pessoas não sabem, por isso é que eu digo e repito que a epidemia do Covid, enfim, não é simpática, mas a epidemia da ignorância é muito mais lesiva, magoa bem mais, porque as pessoas não sabem, e às vezes a responsabilidade é nossa, dos médicos, porque não dizem aquilo que devem dizer, muitos deles não tiveram a informação que deviam ter, e como tal, as pessoas não sabem este tipo de coisas que eu estou a dizer. A pessoa está a falar do paleolítico, isto tudo é propósito do paleolítico. Na altura do paleolítico, esta conversa não fazia sentido. Porquê? Porque não havia amido, não havia glúten, não havia pão. Isso é toda a agricultura que nos trouxe há 10 mil anos. E com a agricultura acabou o paleolítico, nasce o neolítico. E a agricultura é que trouxe tudo quanto é branco, que deu cabo das sociedades desde então. Açúcar, cereais e laticínios. A Lisa, repare, paleolítico como é que era? Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas. As pessoas tinham que estar a escavar no chão, por isso é que se chamava caçadores-coletores, para ir buscar o seu alimento. Não havia nada branco. Não havia açúcar, pão, batata, massa, arroz. Não havia nada branco. E o sal também não é Tinha refinado? tudo cor. Isso não sei como é que era com o sal, se calhar. Eu também me lembro, nos brancos havia também o camus e o sal. Sim, mas o sal, atenção ao sal. O sal é fundamental. O sal dentro do seu corpo, a Lisa tem o seu sal. Por acaso eu lembro disso. 9,5 gramas por litro de sal no seu corpo. Por isso é que as tuas lágrimas são salgadas. Não sei se ela vez chorou. Sim. Ter consigo. E o seu suor é salgado. E recordo-me de ler que era uma constituição muito semelhante à água marítima de há um tempo atrás. Há uns milhares de anos. Não, e em tempo atrás e em tempo de agora. Quer dizer, mas eu lembro-me num livro seu de dizer sal marinho ou sal dos Himalaias. Sal integral, que é o sal marinho, sal rosa do Himalaia e a flor de sal, que são os 3 tipos de sal integral que tem, além do cloro e do sódio, 118 minerais. Sal de mesa, sal refinado e cloro de sódio. Isso é um desastre. Fazia aumentar a tensão arterial e dar uma série de problemas. E é esse sal que nós estamos habituados a ouvir falar. É sal, com certeza, que é para condenar. As pessoas não sabem que o sal integral, sal marinho, flor de sal e sal rosa do Himalaia, tem, além do cloro e do sódio, mais 80 e tal minerais oligoelementos, e entre eles minerais que são absolutamente imprescindíveis ao nosso corpo, que é o magnésio e o potássio. São minerais eminentemente intracelulares, dos quais dependem praticamente todos os nossos processos. Ou seja, a pertinência que é a pessoa perceber que todo o consumo que ela faça de produtos embalados e etc., portanto, consumos fora, desde pastelarias a supermercados, vêm com sal refinado, que já não tem esses minerais que desmineralizam o corpo. E além disso, umas pitadinhas de açúcar para tornarem mais apetecível o produto. Exato. Os produtos, os aditivos. Liz, é assim, onde o homem mete a mão é um desastre.
Porque o homem mete a mão para faturar. Exato. Não mete a mão no sentido de vamos cá ajudar o meu semelhante, coitadinho, a gente quer vê-lo com mais saúde. Não. Mete a mão para faturar. E é um desastre, porque mete coisas que não dão saúde a ninguém. Daí, aquilo que a natureza nos possa dar é uma maravilha. Elisa, repara, natureza. Nunca houve tantas doenças como agora. Em princípio devia ser o contrário. Nunca houve tão poucas doenças como agora. Agora que a medicina está tão avançada, nós estamos a surfar na ciência e estamos cada vez menos doentes. Exatamente o contrário. Exato. Estamos cada vez mais doentes. Acha que isto faz sentido? Cada vez há mais famílias com cancro, cada vez há mais famílias com doenças neurodegenerativas, cada vez há mais famílias com doenças autoimunes, cada vez há mais famílias com o quadro síndrome metabólico, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia. Tudo ao contrário. Porquê? Porque a natureza deixou de ter o seu lugar? Palavra, deixou de ter o seu lugar. As pessoas estão recolhidas em casa, os miúdos antes iam para a rua brincar, sujarem as mãos e os pés para aumentar a sua imunidade. Hoje está tudo agarrado às consolas e aos telemóveis, de rabo sempre sentado, de rabo sem fazer exercício, sem fazer exercício, nem nada disto. E como tal, hoje a natureza está perfeitamente posta de lado. Se nós conseguirmos dizer às pessoas, lembra-se como é que era de antes, não se lembra sempre nova, mas os pais obrigavam praticamente os filhos, mesmo contra a vontade deles, a comer óleo de fígado de bacalhau, que era coisa horrorosa, eu lembro dessas cápsulas. E agora veja lá quantas pessoas, não era cápsulas, era xarope. Isso era uma maravilha se houvessem cápsulas. Eu ainda cheguei a tomar um xarope. Isso era um espetáculo se houvessem cápsulas. Não, mas xaropada que sabia pessimamente, a gente odiava aquela história, mas o que é óleo de fígado de bacalhau? É vitamina A e D. Porque é que havia muito menos gente com aquilo? Eu digo isto, mas os meus colegas não podem ficar zangados comigo por eu dizer isto. Também sou rapaz novo, é normal que os rapazes novos gostem de brincar e, portanto, é normal que eu goste de brincar também. Quase que apetece dizer que se continuassem a beber óleo de fígado de bacalhau, ninguém ficava doente, as pessoas acabavam por ter que se organizar de outra maneira para viver as suas vidas. É que, de facto, com a vitamina D e A, nas devida proporção, principalmente por responsabilidade da vitamina D, é muito mais difícil alguém ficar doente. Antigamente, e é aqui que eu quis chegar, uma das razões que as pessoas ficavam menos doentes, bem sei que havia menos stress, que já não havia tanta preocupação em pagar a renda da casa, que a situação era mais desafogada, não havia tantas razões como hoje existe, que a vida cada vez está mais difícil, cada vez o orçamento é mais limitado, acredito tanto que houvesse uma situação mais descomprimida a esse nível. Mas a vitamina D, que se consumia em largas quantidades, de duas maneiras, uma por exposição aos raios solares, porque fazia-se a vida cá fora, ao ar livre, ninguém estava dentro de casa agarrado às consolas dos telemóveis, ou dos jogos. E porque se bebia o óleo de fígado de bacalhau que os pais lhes davam, vitamina D das duas maneiras, as pessoas adoeciam muito menos, havia muito menos doenças. Não havia esta loucura de hoje que nunca se viu uma coisa assim. As pessoas não sabem que a imunidade trazida... A vitamina D, o que é? A vitamina D, pois é um nome mal dado, a vitamina D é uma hormona, não é? A vitamina é aquilo que o corpo não sabe sintetizar, tem que importar. E a vitamina D, basta o corpo estar exposto ao sol. Produz. No tempo de vida, sem estar besuntado, queremos de proteção solar de alto a baixo, só com fator de proteção para baixo de 8 é que o corpo consegue sintetizar a vitamina D. Se tiver o magnésio necessário, a radiação ultravioleta B do espectro solar sintetiza a vitamina D. Como tal, se o corpo sabe sintetizar aquela vitamina, não é vitamina, porque vitamina é aquilo que o corpo não sabe sintetizar. Por isso é que eu digo nos meus livros, ponho sempre entre aspas a vitamina, que de facto é a principal hormona que nós temos. Principal porquê? Porque é a única que modula os nossos genes. Nós temos 23 mil genes funcionais e a vitamina D modula 10% desses 23 mil genes funcionais. Modula cerca de 2.300 genes funcionais. Portanto, nós podemos ter um condicionamento genético do pior que há. A mãe, o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe condicionaram a pessoa. Portanto, a mãe morreu com câncer da mama, o pai morreu com câncer da próstata. E, portanto, a pessoa nasce filho no idoto, em princípio, não é propriamente uma herança genética que possa vislumbrar uma vida com muita saúde. A gente sabe que pode dar um jeitinho e pode modular a expressão desses genes, modificando a sua expressão. A vitamina D é um dos instrumentos para isso.
E depois falamos da epigenética também, que devem estar nesses 50 fatores. Estou a falar exatamente da epigenética. Exatamente. A partir de 2004, a genética perdeu muito do seu valor, embora o tenha, como é óbvio. Sim, sim. Caramba, não estou a dizer que as doenças genéticas, caramba, só se fosse estivesse enlouquecido é que eu diria uma coisa dessa, mas perdeu muito do seu valor. Porque a partir de 2004, com a fixação do nosso genoma, em 23 genes funcionais, nasce duas ciências. Uma é a epigenética, que nos ensina a condicionar a expressão dos nossos genes. A outra é que nos ensina a fazer isto tudo com o alimento, chamada nutrigenómica. Você sabe disso mais do que eu, com certeza, que é nutrólogo, eu não sou. Mas temos aqui dois instrumentos, não é para desvalorizar a genética, mas é para pôr no seu devido lugar. É para dizer, ó menino, ó menina, corações ao alto, porque embora realmente a sua herança genética não seja muito famosa, nós podemos dar o jeito a isso e podemos fazer com que viva uma vida inteira sem doenças, embora os seus progenitores não tenham dado. Que eu acho isso lindo, não é? Porque as pessoas muitas vezes agarravam-se, isto é da genética, isto... Ora bem. Vitimizavam-se logo. Ninguém tem... você sabe, estamos a falar de genes, sabe que nós temos 46 cromossomas. Sabe quantos cromossomas tem o arroz? 55. A importância do alimento em ordem a poder modificar os nossos genes é tremenda. É um dos fatores mais decisivos para mudar os nossos genes e a alimentação, que é uma coisa que as faculdades de medicina não ensinam. E como tal, como é que o médico pode tratar alguém não tendo este conhecimento? E foi nesta visão toda que depois chegou ao Paleolítico e à visão que trouxe? Eu vou dizer, mas você vai mudar logo de assunto, que eu vou-me abaixo. Ok. Isto tudo começou quando eu tive lá um problema em casa, com um filho que eu lá tive em casa, com uma doença gravíssima, que eu percebi que tinha que avançar por outras áreas para o ajudar. E foi aí que eu entrei para aí. Mas assim, que bonito, porque de certa forma ele também ajudou a trazer este legado que traz para o mundo. Ajudou, não, para mim foi absolutamente decisivo. Se o meu filho Bernardo não existisse com que ele apareceu, eu não tinha navegado pelos mares que naveguei que me conduziram até aqui onde eu estou. Então este legado também é dele. E isso é bonito. Não é também é dele, também é meu, porque começou por ser dele, foi ele. Se ele não existisse, eu não fazia nada disto. Esta clínica onde está agora, eu não estava cá. Se calhar ainda estava a tratar toxicodependentes. Dentro da visão espiritual, e eu mudo de assunto, mas dentro da visão espiritual diz que as grandes almas fazem grandes feitos, não é? Então se calhar o feito dele foi mesmo esse. Entre outros. Sim, entre outros. Dentro do sacrifício que viveu e do que... Abriu ali janelas de oportunidade, sim, e estradas de investigação realmente tremendas que eu, se quiser, com algum sentido de oportunidade, realmente vi que poderia ser interessante explorar essas avenidas de investigação que eu vi, que eu percebi que era, estou aqui onde eu estou, com um conhecimento totalmente diferente, e a tentar dizer às pessoas, na tal história do doco, do ensinar, aquilo que as pessoas que me têm procurado me têm ensinado. E quando eu digo que grande parte do meu saber é empírico, digo porque é aquilo que na realidade se passa, aquilo que eu sei, as ideias que eu tenho amanhã, que hoje tenho a certeza que estão certas, amanhã prova-se que estão erradas. O nosso atual secretário de Estado da Saúde disse uma expressão curiosíssima que eu fixei num telejornal da TVI, António Lacerda Salles, diz que a evidência científica de hoje é ir retificada amanhã. Ele tem carregadas de razão. As ideias que se têm hoje, amanhã prova-se que estão erradas. A experiência que se tem hoje, ninguém prova que está errada. A experiência fica. O saber empírico fica. Pois, e até que ponto é que é empírico? Porque, na verdade, há experiência prática, há observação clínica e realmente nas pessoas, não é? Casos atrás uns dos outros. Se nós estamos à espera que seja os elementos complementares de diagnóstico a dizer-nos como é que se deve tratar um doente, estamos a ir por caminhos totalmente errados. Estava aqui a dizer 30. Lembro-te agora para depois aquele pormenor que já falámos aqui, que para mim é também fundamental, que é o tal alfaiate, o individualizar sempre. E muitas vezes na medicina e na própria medicação, vacinação, etc., há uma média, não é? Portanto, aquilo é igual para todos. Valoriza-se muito o elemento complementar de diagnóstico. Valoriza-se disparatadamente o elemento complementar de diagnóstico, esquecendo-se que a clínica é sempre soberana. A clínica é sempre soberana. Muitas das vezes o laboratório não nos dá a informação que nós precisamos para tratar os doentes. Pior ainda, muitas vezes põe em pistas erradas. E não estou a dizer a cascar, claro não façam análises, não façam ressonâncias magnéticas, não façam tomografias axiais computadoras, nada disso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é para interpretar isso como deve ser interpretado, como elementos complementares de diagnóstico. Eu lembro sempre uma expressão do grande João Lobo Antunes,
grande neurologista, grande investigador, grande cientista, tem uma fundação com o nome dele, que o último livro que ele escreveu, chamado A Boa Medicina, já é a segunda vez que eu digo, para não dizer a terceira, mas eu digo, acho que faz sentido eu dizer-lhe assim, Elisa. Ele dizia, nesse livro, cito memória, página 10, ele diz assim, eu não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apague a sua face mais humana e ignore a individualidade única da pessoa que sofre. Que lindo, é? Que lindo. Eu quase me comovo, porque é exatamente assim que eu vejo a medicina. A pessoa que sofre, a individualidade da pessoa que sofre, tem que haver um envolvimento, e por isso é que me faz confusão esta telemedicina. Tentar ajudar pessoas pelo computador é uma coisa que me faz uma confusão. Se o João Antunes quase que saltava da campa, mas assim, eu sei que é assim, é sinal dos tempos. A pessoa pode patar, pessoas que eu faço aqui, estou a dizer isto, mas eu faço telemedicina, que não há pessoa que liga de Singapura, eu tenho que ajudar a pessoa, não posso dizer, não, porque o João Antunes, eu sigo aquilo que ele diz, a pessoa tem que estar com ela para a sentir, claro que lá está, o tal bom senso, não é? Depois tem que haver bom senso, mas sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, digo, para dizer que de facto o contacto com a pessoa, o tal abraço também, o abraço, o sentir a mágoa da pessoa, o solidarizar-me com ela. Muitas das vezes o abraço é mais terapêutico que uma curcumina qualquer que eu possa receitar, qualquer anti-inflamatório que eu possa receitar. É mais terapêutico. A pessoa, grande parte dos pesares que as pessoas transportam são um pouco psicossomáticos, são condicionados pela mente, e como tal não são morfológicos, quer dizer, não estão ligados ao soma. Psicossomáticos quer dizer que o psico influencia o soma, o corpo. Tem que ter isso presente. É extremamente importante. As pessoas saem aqui mais tratadas, se calhar, com um abraço do que com outras técnicas. E no fundo ele também dizia isso, o lado humano, que a medicina não perca o seu lado humano. Com certeza. O lado humano, que é aquilo que mais importa. Eu trato aqui pessoas que o laboratório diz uma coisa, eu clinicamente parece-me outra, dou primazia à clínica e ganho. Por exemplo, problemas de tireoide. Senhoras, quase 20% das senhoras têm hipotireoidismo sem o saber. Porquê? Porque fazem as análises estão bem. As análises que se pede para perceber como é que está o funcionamento da tireoide, TSH, T3 e T4, FT3 e FT4, estão lindamente. E muitos colegas meus podem achar que estavam a tireoide não é, vamos procurar qualquer outra razão para este mal-estar que afeta esta senhora. Em princípio são senhores. Os senhores também têm, mas 6, 7 para 1, muito mais mulheres que homens. A pessoa olha para as análises estão ótimas, então vamos procurar outra coisa qualquer. Não há outra coisa qualquer, porque a raiz do problema está ali, a tireoide. A pessoa fica desorientada, porque continua a sentir-se mal. Um cortejo de sinais e sintomas que são sempre os mesmos. E então ficam desesperadas. Isto para dizer-lhe o quê? Que mais de metade das pessoas que eu recebo parecem com antidepressivos. Porquê? Porque o meu mal é da cabeça. Porque ninguém percebe aquilo que eu tenho, as análises e aparecem com antidepressivos. Mais de metade dessas pessoas aparecem com antidepressivos. Se a clínica, se eu der ouvidos à clínica, der a primazia, se perceber que a clínica é soberana e a tratar, ouvindo os sinais e os sintomas dela, como insuficiência tireoideia, é das patologias que eu mais gosto de tratar, que a partir do 4º dia começam a surgir sinais de melhoria, ao 10º dia a pessoa está diferente, ao fim do mês está virada do avesso. Ao fim de 2 meses, quando salta para o colo quase de contentamento. Para se perceber, avalia e a primazia sempre que sem que se dar à clínica. Manuel, mas e agora deixa-me fazer esta curiosidade, trazer esta curiosidade. Prometo não trago muitas mais. Como é que é manter-se fiel a estes valores? Não sei se podemos entrar por aqui. É a coisa mais simples, não quero a resposta já. É continuar a ver os doentes bem, é continuar a ver as pessoas que nós tratamos bem, seguindo os nossos princípios. Se nós dissessemos que eu estou a dizer tudo muito bonito, sou muito bem, mas as pessoas estão cada vez piores, cada vez se sentem pior, cada vez estão mais doentes. Aí vamos lá refletir e vamos ver se não é melhor ir para outros caminhos. Agora, enquanto virmos os resultados, que é aquilo que conta, Luís, o que interessa é os resultados. Eu quero saber se a pessoa fica bem por dar 2 voltas ao quarteirão ao pé coxinho ou se fica bem por tomar... Eu quero que a pessoa fique bem. Exato. Então, se as pessoas ficam bem através das nossas diretrizes, das nossas ideias, então não há razão nenhuma para mudar de conduta de prática. Mas foi preciso sair fora da caixa para conseguir ter essa visão e não se deixar ir na maré, não é? Foi necessário. Até mesmo os seminários que vocês têm, aquelas conferências... Foi preciso...
dar ouvidos a um homem que 460 anos antes de Cristo genialmente anteviu tudo isto e de tal maneira nós percebemos que realmente que o pai da medicina Hipócrates, que foi o gênio que foi, toda a gente diz que mais tarde, mais cedo se morria, mais cedo o homem morreu com 83 anos. Isto é para aquelas pessoas que dizem que se morria muito mais tempo, nos tempos da pré-história. Calma aí. Hipócrates morreu com 83, Platão com 80. E entre outros, vai aqui 2 horas a falar de pessoas assim desta natureza não assim tanta gente com a mesma envergadura, mas outros grandes pensadores da história que morreram tarde. Alimento, alimento, alimento. Natureza, natureza, natureza. O papel do médico é essencialmente esperar que a natureza faça o seu papel de tratar a pessoa e, entretanto, fazer com que o doente sofra o menos possível enquanto espera que a natureza faça o seu trabalho. Lisa. Ajudar a natureza Lisa, nesse sentido. É completamente contra o paradigma atual, que é uma maleita, um comprimido. O paradigma atual é esse. É tapar logo os sintomas, nem sequer muitas vezes percebe os fatores psicossomáticos que podem estar na origem. A Lisa vai ao médico. Se tiver sorte, dá mais de 10 minutos com ele. Sai da consulta sem uma receita. Mais de metade das pessoas dizem assim: fui enganada. Então, eu fui ao médico, nem uma receitinha, eu saí de lá. Tem que levar uma receita, tem que levar algum remédio, tem que levar com alguma coisa. E esta conversa é muito importante porque realmente os próprios pacientes já estão habituados a isso. Estão habituados, por isso é que é muito difícil. Um colega meu que eu prezo muito, Ital Rashid, diz que os novos conceitos demoram cerca de 16 anos a serem aceitos. Eu espero que o homem não tenha razão. Ou Ital, se me estás a ouvir, pá, espero que tenhas enlouquecido ao dizer uma coisa dessas. Porque de facto, mais faltava que só ao fim de 16 anos agora é que as pessoas comecem a pôr isto em prática. Mas é assustador. É assustador, porque é muito difícil as pessoas porem em prática as coisas que ouvem de novo, por muito sensatas que elas pareçam. E depois também, honestamente, e trazendo essa consciência aqui, a tal responsabilidade que cada um de nós deve ter no seu próprio percurso. Portanto, eu vou ao médico e ele diz-me vários fatores positivos, se assim me puder trazer, desde a alimentação ou não, pronto, mas é mais fácil habituar-me a encostar-me a uma pílula, a um medicamento, a qualquer coisa externa que faça o seu trabalho e eu permaneço igual, do que eu mudar, eu começar a fazer exercício físico, começar a ter uma alimentação saudável, a prevenir. Ora bem, eu estou a escrever um livro novo para ser de Natal. Muito bom. Eu estou adito a esta história, a este tipo de atividade. Escrever, adoro escrever. Enquanto estiver consciente, com paciência para mulher, de continuar a escrever. Eu tenho escrito no livro e estou a pensar se tiro aquilo que está lá escrito, um capítulo qualquer, para poder utilizar isto na entrada do livro. Não há doenças incuráveis, há doentes incuráveis. Porquê? Porque eu sinto e vejo, dia a dia, que as pessoas, por muito que saibam, estou a lembrar dos diabéticos, por exemplo, eu digo e provo que posso tratar a diabetes tipo 2 em um mês. Agora a pessoa tem que colaborar. Agora, a maioria das pessoas estão tão adaptadas à sua doença, convivem tão bem com ela, através do comprimidinho que metem pela boca abaixo, que preferem não mudar os seus hábitos alimentares e continuarem a comer e a beber à fartazana e a fazerem as loucuras todas que sabem que faz mal para caramba, mas tomam o comprimidinho e a coisa acalma. Lisa, é muito complicado dizer a essa pessoa que se pode curar em um mês, mas para isso tem que corrigir os seus hábitos. A pessoa não tem pachorra, está adaptada à sua doença. E é um trabalho quase mais de psicólogo de explicar à pessoa que tem que ter, que não é assim. É isso, se calhar os tais 16 anos. Porque realmente, se não houver uma mudança, um chip que muda aqui nesta... A pessoa tem que perceber, tem que interiorizar, tem que compreender a racionalidade da atitude, senão a pessoa não vai lá. É isso mesmo, é a atitude que temos na vida, não é? Sim. Manuel, muita gratidão. Eu deixo sempre aqui no final um minuto para colocar uma questão, ou a mim, ou um outro tema que queira terminar, que eu eventualmente possa não ter trazido, alguma coisa que queira acrescentar, ou uma pergunta a mim. Não, eu só lhe faço um voto. É que Deus lhe dê saúde para poder continuar com o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver no terreno e a entrevistar as pessoas certas. Entrevistar as pessoas que possam transmitir a outras, que tenham capacidade, de assertividade para fazer outras que ainda não tenham meia dúzia de princípios, quase que diria de sobrevivência, que deviam ter,
a fazer as mudanças que entenderem necessárias para terem mais saúde espiritual e física, porque não é fácil. Essa sua tarefa não é nada fácil. Porque, como eu digo, os conceitos que as pessoas trazem consigo, muitas das vezes recalcados e enraizados já, é muito complicado deixarem-nos. Por muito que faça sentido aquilo que se ouve de novo, tem que ser dito com mestria, você tem que escolher bem as pessoas que entrevista e tem que esperar que através do seu discurso consigam convencer as pessoas realmente a serem melhores. Você está aqui, este trabalho está aqui para quê? Para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu felizmente vou vendo, pelo menos eu sinto isso no meu público, não digam tudo o que vamos falando, mas devagarinho vai entrando. São sementes que ficam e que efetivamente começam a florescer cada vez mais. Se as pessoas virem que faz sentido, se as pessoas olha, Portugal não é um país culto, mas não é um país de gente burra. E vê-se isso no ato eleitoral, percebe-se logo a maneira como as pessoas votam. Não é um país onde as pessoas têm sensibilidade e estão atentas àquilo que se vai passando. Têm é que perceber. Os primeiros conselhos os últimos conselhos, aliás, que eu levei, foi de alguém ligado à minha editora, a Leia, que me disse assim: Manuel, escreva para a sua avó de 90 anos. Se a sua avó de 90 anos não entender, não vale a pena estar a perder tempo. A comunicação é importante que seja passada para que o receptor... Que o receptor que integrar não tenha que meter o pensómetro para ver o que é que este homem está para aqui a dizer. E, portanto, é um a ideia ótimo é dizer, na maneira clara, pode ser um poço de ciência, mas se não souber dizer a coisa de maneira clara e transparente, que a pessoa absorva aquilo que foi dito, está a perder tempo. Muita gratidão. Deus lhe dê saúde. Eu faço o mesmo voto, que Deus lhe dê muita saúde para continuar a ensinar e a manter esses valores bem assentes e ajudar muitas pessoas, já não digo pacientes, ajudar muitas pessoas que chegam tanto através dos livros como através aqui da clínica e que Deus lhe dê saúde para manter essa E um firmeza. Conselho último, que eu tenho um doente, já está à espera já há um quarto de hora. Conselho último, que esse nascimento desse seu filho que se processe o melhor possível, você sofra o mínimo possível com isso. Lembre-se que a melhor forma das pessoas nascerem com uma imunidade razoável, para não dizer boa, é o parto ser natural pelo canal do parto, para receber lá microbiotas, bactérias boas pela via do canal do parto, e dê leite o máximo de tempo possível. Se conseguir fazê-lo, se cortar ao seu filho o aporte dos alimentos que lhe lesionam o intestino, açúcar, glúten e caseína, leite, o que eu estou para aqui a dizer, um dia que deixe de dar leite, o leite que vai dar é o Aptamil, pessoas com alergia às proteínas de leite de vaca, porque esse leite não tem caseína, que é essa proteína que faz o intestino poroso, e não lhe dá também nada que tenha glúten. O seu filho, para ver mais tarde uma bata branca, tem que ir ao Netflix. Felizmente tenho feito isso. Muitos anos de amamentação, partos naturais sem epidural e o máximo possível de alimentação saudável, sem glúten, sem açúcar, sem etc. E felizmente os meus filhos não têm visto os senhores de bata branca. Dois suplementos que deve dar sempre. Um bom probiótico, por exemplo, um Biogaia, 50 de manhã em jejum, e Vigantol, é a vitamina D, conhecida em gotas. Estive a fazer aqui publicidade. Eu nunca falo de nomes comerciais, agora deslizei e lá fui eu a falar nisso. Devia ter dormido um bocadinho mais de sesta. Mas pronto, uma vitamina D qualquer, em gotas, sabendo que 200 unidades internacionais deve ser dado 200 unidades internacionais por cada quilo, para simplificar as contas, 2.000 para cada 10 quilos, e que o adulto deve consumir em média 10.000 unidades internacionais por dia. A análise que se pede 25HD deve andar sempre perto de 80, que é o principal marcador do sistema imunitário inespecífico, que é aquilo que eu estava a falar. Pronto. Muita gratidão. Obrigado. Onde é que as pessoas podem segui-lo, se quiserem? Os livros que eu escrevo aí. E em termos de página de Instagram, há algum site, há alguma forma de contacto? Isso ali é a minha sobrinha que sabe mais do que eu. Há o Dr. Manuel Pinto Coelho, acho eu, ou o Dr. No Instagram Pinto Coelho. está lá a Clínica Dr. Pinto Coelho, é assim uma coisa. É qualquer coisa assim, procurem. Livros, Dr. Manuel Pinto Coelho também, ou Manuel Pinto Coelho, e a clínica também, aqui. Muita gratidão. Muito obrigado. E agora uma excelente tarde de boas consultas. Bom parto. Obrigada. Desse lado, espero que tenhas gostado desta viagem. Para mim, este senhor é um poço de sabedoria, portanto, dava para espremer muito por aqui, mas deixamos estas sementes que sejam pertinentes para ti, que efetivamente
mudes a tua atitude na vida. Um grande bem-aja e até para a semana. Este episódio tem o apoio de Soba.